Eu até aproveitaria, talvez, para não fazer tanto uma reflexão sobre as ajudas do Governo Central, mas até do que essas ajudas podem envolver ou não também dinheiros europeus. Porque a Europa dispõe de dois fundos, que são dois fundos complicados, porque são fundos sem fundo, ou seja, sem uma dotação orçamental à cabeça, e que visam responder a situações excepcionais. Um dos fundos não tem aplicação concreta ao da Madeira, embora seja muito importante para Portugal, que é o único fundo que na Europa apoia situações que se seguem a despedimentos coletivos, ao chamado Fundo de Apoio à Globalização. E depois tem um fundo de solidariedade, chamado Fundo Europeu de Solidariedade. E é este fundo que, em tese, pode ser mobilizado para apoiar ou cofinanciar, participar na despesa do Governo Central, no sentido de, enfim, da recuperação da atividade económica e da reconstrução e da limpeza e dos aspectos de saúde que decorreram da catástrofe que aconteceu na Madeira. Este fundo é um fundo complicado porquê? É um fundo complicado porque só pode ser operável a partir de 1.000 milhões de euros de despesas elegíveis. A Madeira encontra-se claramente neste caso, inclusive o Parlamento Europeu já votou uma resolução sobre este assunto. E, portanto, daqui não há problema. Por outro lado, é um fundo que, embora seja para responder a situações urgentes, é muito pouco urgente. E este é verdadeiramente o seu problema. Ou seja, urgente em termos de distribuição dos dinheiros? Exatamente. Ou seja, o que é que acontece? Acontece que depois de ocorrida a catástrofe, o Governo precisa de fazer uma avaliação dos prejuízos e tem 10 semanas para apresentar uma candidatura com base nessa estimativa de prejuízo. O que significa que, grosso modo, essa proposta terá chegado há muito pouco tempo à Comissão. A Comissão, o mais que pode libertar são 5% da verba que seja pedida. Tudo o resto, ou seja, o cofinanciamento, a participação até 50% das despesas da proposta, vai demorar pelo menos uns 6 meses. E é por isso que isto é um fundo esquisito, é um fundo complicado, porque há o tempo de decisão da Comissão, depois há o tempo da decisão no Parlamento e nos governos, porque sendo um fundo sem fundo, de cada vez que há uma proposta de mobilização desse dinheiro, tem que se ir buscar esse dinheiro a outro sítio que não à própria rúbrica orçamental. E é por isso que isto é um pouco absurdo. É um pouco absurdo que um fundo destinado a responder a uma situação de urgência, só 6 meses depois é que o dinheiro lá possa chegar, 6 ou 7 meses depois. Com o fundo do desemprego, devo dizer que é pior. As médias andam entre 9 meses e 1 ano. Para vos dar uma ideia, por exemplo, a Quimonda, que era a principal fábrica exportadora portuguesa em 2008, representava para aí 6 ou 7% das exportações portuguesas. Ora bem, esta fábrica teve o seu primeiro despedimento em julho de 2009. A proposta que o Governo colocou à Comissão para um programa de apoio aos desempregados só pode ser colocada a 17 de dezembro. Neste momento, a Comissão Europeia ainda não despachou, ainda não fez uma recomendação sobre a candidatura portuguesa, e quando ela a fizer, coisa que há de fazer, espero eu, em abril, então só em maio e junho é que a Comissão de Emprego e a Comissão de Orçamento do Parlamento Europeu discutirá o assunto e, portanto, antes de 1 ano não chegará dinheiro a Portugal para um despedimento que foi feito um ano antes. Isto é o que se passa com os fundos sem fundo. É que são urgentes, mas respondem tarde. Miguel Portas, muito obrigado e até para a semana.